Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Luzirene da Escola Luiz Liberato de Carvalho e estou hoje aqui, dia 9 de novembro de 2020, para apresentar o conteúdo e as atividades do dia. É preciso que todos estejam com o livro de história aberto na página 62 à página 70. A disciplina é História e o conteúdo é o capítulo 2, Marcos Históricos de Cidade Brasileira. Para começo de conversa, vocês sabem o que é um marco histórico? Marco histórico é o nome que se dá a um edifício, a um lugar ou objeto que possui grande importância histórica. Quer dizer, pode ser um edifício, um lugar ou objeto. Se possuir importância histórica, pode ser considerado um marco histórico. Vamos conhecer agora alguns marcos históricos de cidades brasileiras. Vamos iniciar com o marco da cidade de Belém. Mercado Ver-o-Peso. Durante muito tempo, o Brasil pertenceu a Portugal. Isto é, o Brasil era governado pelo rei de Portugal, e esse rei tinha grande poder. Em 1625, o rei criou a Casa de Ver-o-Peso. O que era isso? Era um posto para conferir mercadorias e cobrar impostos. Esse posto deu origem ao mercado de nome Ver-o-Peso, um marco histórico da cidade de Belém. Nesse mercado são vendidos o quê? Especiarias, peixes, carnes da região, além de produtos vindos de outros países. Ao longo do tempo, o mercado sofreu muitas mudanças e hoje é um dos lugares mais visitados da cidade. Observe a imagem desse marco da cidade de Belém, Mercado Ver-o-Peso, que antes foi criado pelo governo de Portugal para conferir e cobrar impostos de mercadorias. E hoje é esse mercado, Ver-o-Peso, onde se vende especiarias, peixes, carnes da região, além de produtos de outros países. É um marco muito visitado na cidade de Belém. Na página 63, você vai observar essa obra de arte do artista Sérgio Basto, que ele é um artista que ele produziu cerca de 400 obras sobre a cidade de Belém. Você vai observar uma dessas de suas obras. O que é essa obra? É a representação do mercado Ver-o-Peso. Ele fez essa pintura representando o mercado Ver-o-Peso. E você vai responder as questões seguintes. Questão 1. O que esta imagem é uma pintura ou uma fotografia? Você vai dizer se essa imagem aí é uma pintura ou uma fotografia. 2. O que você vê nessa imagem? Você vai detalhar, descrever o que você está vendo nessa imagem. 3. Você consegue identificar o prédio ilustrado por Sérgio Bastos? Você consegue identificar o mercado Ver-o-Peso, que foi ilustrado pelo Sérgio Bastos? Pronto, aí você vai passar para a página 64. Agora nós vamos conhecer alguns marcos históricos, da cidade de Goiânia. Lembrando que marco histórico pode ser um edifício, um lugar ou um objeto que tem importância histórica para aquele local, para aquele lugar. Tem grande importância histórica. Vamos conhecer primeiro o Museu Pedro Ludovico Teixeira. O que é esse museu? É um edifício, que era a casa desse médico, o Pedro Ludovico Teixeira, conhecido como fundador de Goiânia. Pedro Ludovico era um médico conhecido que ele foi o fundador de Goiânia. E ele tinha uma casa e essa casa se transformou-se nesse museu.
que hoje guarda documentos da história da cidade e objetos pessoais de seu fundador, o Pedro Ludovico. Então, gente, o museu, ele é um marco histórico de Goiânia. Ele é um edifício que antes era o quê? Era a casa do médico Pedro Ludovico. E essa casa se transformou nesse museu, onde hoje guarda esses documentos, objetos pessoais dele, do Pedro Ludovico e outras coisas mais. Outro marco histórico de Goiânia é a Torre do Relógio. Torre do Relógio. O relógio da Avenida Goiás é outro importante marco histórico da cidade de Goiânia. Ele foi inaugurado em 1942 e durante muito tempo serviu como ponto de referência para as pessoas que chegavam à cidade. Ponto de referência é um ponto que marca a cidade, o centro da cidade, no caso. Então, era a Torre do Relógio, que era o ponto de referência da chegada da cidade. Quando se chegava a Goiânia, já se via a Torre do Relógio. Tem muitas árvores, né? Por ter muitas árvores, Goiânia é conhecida como a capital verde do Brasil. E a Torre do Relógio fica no centro de Goiânia. E é um marco histórico, é uma referência para quem visita Goiânia. Teatro de Goiânia. O edifício foi inaugurado em 1942 com o nome de Cine Teatro Goiânia. Ele está localizado em um dos primeiros prédios da cidade. Hoje é um importante espaço de cultura que apresenta desde concertos de música clássica até show de músicas populares. Então, nós conhecemos 3 marcos históricos de Goiânia. O Museu Ludovico Teixeira, que foi um museu criado pelo fundador de Goiânia, o Pedro Ludovico Teixeira, um médico, e que esse museu guarda documentos e objetos pessoais do fundador. Conhecemos a Torre do Relógio, que é um marco histórico de Goiânia, uma referência para quem visita, para quem chega em Goiânia, e o Teatro de Goiânia, que é lá que se produz os concertos musicais, se apresentam os concertos musicais de música clássica e até show de músicas populares. Agora você vai ver a questão seguinte na página 65. Você vai assinalar com X as alternativas corretas. Vai ler cada item e vai relembrar sobre os marcos históricos de Goiânia e marcar com X o item verdadeiro, os itens verdadeiros. Primeiro, o Museu Pedro Ludovico Teixeira guarda os documentos da história de Goiânia e de seu fundador? Você considera que é verdade, você marca um X, que é a alternativa correta. Segundo, qualquer edifício, lugar ou objeto pode ser considerado marco histórico, mesmo que não tenha importância histórica? Será que se não tiver importância histórica, pode ser considerado marco histórico? Se for verdade, você marca o X. Próximo. Um edifício, lugar ou objeto que tem importância histórica para um determinado lugar é considerado marco histórico? Seguinte. Apenas edifícios podem ser considerados marcos históricos de uma cidade? Lugares, objetos, não? A última, a Torre do Relógio é um marco histórico de Goiânia que durante muito tempo serviu como referência para as pessoas se orientarem. Quer dizer, quem visitava Goiânia tinha como referência a Torre do Relógio. Vamos ver agora o marco da cidade de Belo Horizonte. Vamos conhecer um marco histórico da cidade de Belo Horizonte. É a Praça da Estação. A Praça da Estação é antiga e sua história está ligada à construção da cidade de Belo Horizonte. Leia o que se diz o texto. Vamos lá, ver o texto que fala sobre esse marco histórico da cidade
de Belo Horizonte, a Praça da Estação. A Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça da Estação, tornou-se um dos pontos mais atraentes e populares de Belo Horizonte. A pedra fundamental do local foi lançada em 1894, antes mesmo da inauguração da capital. Nos primeiros anos, o movimento na praça era proporcionalmente maior do que hoje, pois era por ali que chegava toda a matéria-prima para a construção da nova capital. Daí o nome Praça da Estação. Atualmente, essa praça é um dos mais importantes espaços de manifestações populares e principal espaço público para a realização de shows, eventos e palco de uma das maiores festas juninas do país, o Arraial do Belô. Então, essa Praça da Estação é uma praça de local de encontro e onde tem essas festividades, esses shows, esses eventos públicos e é palco do maior arraial, da maior festa junina de Belo Horizonte, né? O Arraial do Belô, de Belô. Na página 67, você vai observar as duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. A imagem 1 é a Praça da Estação, em Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1940. Nessa época aí, essa Praça da Estação era principalmente um lugar de chegada e saída de pessoas que queriam conhecer a cidade de Belo Horizonte. Era um espaço de chegar e de sair pessoas que queriam conhecer a cidade. A imagem 2, não, já é a praça, né, como um público do show na Praça da Estação, no ano de 2011. Aí você vai ler lá em cima, onde tem. No passado, a Praça da Estação era principalmente um lugar de chegada e saída de pessoas que queriam conhecer a cidade de Belo Horizonte. Observe a imagem 2 e responda: é possível dizer que hoje se faz outro uso da praça além desse? Além dessa chegada e saída de pessoas que querem conhecer a cidade? Sim, né? A praça hoje ela é um palco de eventos. É onde tem shows, é onde tem a maior festa junina do país, o Arraial de Belô. Tem os eventos públicos, né? Então, você vai responder essa questão. Agora nós vamos conhecer um marco da cidade de Curitiba, Largo da Ordem. O Largo da Ordem é o principal conjunto histórico de Curitiba. O local abriga importantes marcos históricos da cidade, entre os quais podemos citar a Casa Romário Martins, uma das mais antigas casas de Curitiba, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a mais antiga de Curitiba, o Museu de Arte Sacra, o Bebedouro, uma fonte feita de pedra que possui uma bacia de ferro. Nesse bebedouro, os tropeiros paravam para dar de beber a cavalos e mulas que traziam do sul para vender na feira de Sorocaba, em São Paulo. Atualmente, no Largo da Ordem, ocorre aos domingos uma feira de artigos variados, que atrai muitos curitibanos. O lugar é fechado ao tráfego de veículos. Pronto. Nesse Lago da Ordem, em Curitiba, ficam os marcos históricos mais conhecidos, mais frequentados, que é essa casa antiga, né? Essa casa Romário Martins, que é uma das casas mais antigas, a Igreja de São Francisco das Chagas, uma das igrejas mais antigas de Curitiba, o museu e o bebedouro, que era o bebedouro, que tinha uma bacia de ferro, onde os cavalos e as mulas, né, que eram trazidos para vender no mercado de Sorocaba, na feira de Sorocaba, eles bebiam água. Na página 69, você vai criar uma legenda para cada uma dessas imagens. Você pode ter como referência a página 68.
Diz: pesquise dados sobre cada um desses 3 marcos históricos presentes no Largo da Ordem, na cidade de Curitiba, e escreva uma legenda para cada uma das imagens. Essa primeira imagem está representando o quê? O bebedouro, né? Que era uma fonte feita de pedra, que possuía uma bacia de ferro que servia para dar de beber, dar água aos cavalos, né? As mulas bebiam água, que esses cavalos, essas mulas eram trazidas para o mercado para serem vendidos em Sorocaba, São Paulo. Você vai escrever essa legendazinha. Você pode pesquisar ou se orientar na página 68. A segunda imagem é a casa mais antiga, né? A casa Romário Martins, uma das casas mais antigas. E a última é a igreja de São Francisco de Chagas, né? São Francisco das Chagas. Também é uma das igrejas mais antigas. Aí você vai criar uma legenda, sim. Pode pesquisar na página 68. Gente, agora nós vamos pensar na nossa cidade. A nossa cidade é Chorozinho. Chorozinho também tem marcos históricos. Você vai pensar em marcos históricos de sua cidade e montar um painel com texto e imagem. Você pode fazer no caderno, ou você pode fazer numa folha de papel ofício, fica a critério, e você vai fazer uma representação. Pode ser imagens, recortes, pode ser um desenho de um marco histórico da sua cidade e fazer uma legenda sobre esse marco histórico, fazendo um painel bem bonito. Vou citar um exemplo: a Igreja Matriz, Santa Terezinha, a Gruta do Menino Jesus, o Santo, a estátua do Menino Jesus, o Casarão, que é uma das casas mais antigas do nosso município, o Casarão, que é uma das casas mais antigas do município de Chorozinho. São marcos históricos da nossa cidade, entre outros. Existem outros marcos históricos. Você vai pesquisar e você vai fazer um painel ilustrativo com desenho, legenda sobre esses marcos históricos da nossa cidade de Chorozinho. Todos tenham um excelente dia, uma excelente aula, bom estudo e até a próxima. Beijo da tia Lu.